Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Que bom estarmos juntos neste espaço mais uma vez, num lugar que é completamente dedicado à sua saúde, à saúde da sua família, ao autocuidado. Aqui a gente faz questão da informação dada com qualidade, com segurança, justamente para isso, para proporcionar a você uma maior saúde, um maior bem-estar. É esse o nosso papel que a gente faz com muita gratidão e com muita simplicidade diariamente aqui na nossa TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Nós vamos conversar com o Dr. Jacques Lúcio, ele que é médico urologista. Estamos passando pelo mês de novembro, falamos bastante sobre o Novembro Azul, uma campanha de extrema importância que coloca a atenção, se volta bastante à saúde do homem. Mas a saúde do homem, ela não pode acontecer apenas durante um único mês. Existem vários pontos que precisam ser levados em consideração. Existem as doenças que elas são corriqueiras na vida do homem, que a gente precisa colocar um olhar sobre isso com frequência. Então, por isso que a gente vai conversar com o Dr. Jacques, que está aqui conosco. Obrigada pela participação, Dr. Jacques. Seja bem-vindo. Que bom, obrigado pela oportunidade. Parabéns à TV Assembleia, por estar sempre antenada, a questões de saúde, com a população da Paraíba. Parabéns a você pelo programa Viva Saúde. Uma satisfação estar aqui em um momento muito importante. Tá? O Novembro Azul é algo que no Brasil tem pouco mais de 10 anos, 14 anos para ser preciso. No mundo já nasceu em 2003, na Austrália. O objetivo inicial foi pensado em câncer de próstata, mas esse objetivo se ampliou, como você bem falou, para a saúde do homem de maneira geral. E a gente tem que falar bastante disso, porque o homem, infelizmente, se cuida pouco e se cuida mal. Eu sempre digo que o homem, ele valoriza a doença, ele não cuida da saúde, ele espera adoecer para se cuidar. A mulher, que é mais sábia do que o homem, ela sai do pediatra e começa a ter uma ida, no mínimo anual, a ginecologista. O homem, você que está nos ouvindo, quando você saiu do pediatra, você passou a ter uma rotina de cuidado da saúde? Provavelmente não. Você só volta a cuidar da saúde quando você tem a doença. Então isso é algo cultural que a gente tem que quebrar. Aquela ideia que o homem não adoece, que o homem é forte, que o homem não chora. Isso é uma questão bem cultural mesmo. E nós precisamos debater mais sobre isso, porque o homem tem morrido muito mais cedo do que a mulher no Brasil. São 7 anos e meio de diferença de estimativa de vida, o que demonstra, claro, que tem os acidentes, tem a arma de fogo, que mata mais homens do que mulheres, mas tem as neoplasias e as doenças do coração, que matam muito mais os homens do que as mulheres. E um dos fatores que faz essa diferença é exatamente o homem não ir, proativamente cuidar da sua saúde, exatamente por ter resistência, às vezes por ter medo, não querer se mostrar frágil, e isso faz uma diferença e um impacto muito grande na saúde masculina, e nós estamos muito atrasados nisso ainda. Então, são temas que precisam de um debate mais sério, e parabéns pela iniciativa. Pois é, e aí toca num ponto importante, porque, na verdade, muitas doenças elas são silenciosas, então elas vão acontecendo no organismo. E está tudo bem, aparentemente tudo bem. Realmente é preciso que haja uma abordagem, é preciso que haja uma busca, é preciso que haja uma pesquisa. E aí o câncer de próstata entra também nesse escopo, é uma doença que ela também vai agindo silenciosamente, a gente precisa entrar no rastreio também? Perfeita colocação. O câncer de próstata ele é assintomático no seu estadio inicial. Então ele não vai reclamar. Não vai ter queixa de urina, não vai ter sangue na urina, não vai ter dor. Ele é assintomático. E aí, onde seria a grande sacada? Se a gente consegue detectar enquanto ele é assintomático, ou seja, você tem que fazer os exames mesmo sem sentir nada. A chance de cura é acima de 90%. Estudos mostram 95%, 98%. Como é que esse é o câncer que mais mata homem por câncer na Paraíba? É um dos cânceres que mais mata o homem no Brasil. Como é que esse mesmo câncer, se diagnosticado precocemente, se é diagnosticado da forma correta, tem uma cura acima de 90%? Essas informações não batem. Está morrendo muita gente por causa do preconceito. Então o homem precisa, obrigatoriamente, a partir de 50 anos, população geral, ter exames de rastreio para o câncer de próstata. 45 anos, se tiver um histórico familiar, ou seja, algum parente de primeiro grau, sabidamente com câncer de próstata, a raça negra tem mais risco, e se aquela pessoa tem
consumo de comida gordurosa, sedentarismo, obesidade, isso também são fatores de risco para diversos cânceres, incluindo o câncer de próstata. Então, nesses casos, já se começa mais cedo, 45 anos, e tem que fazer todo ano. Isso é debatido entre o paciente e o médico urologista, como fazer esse rastreamento. Existem diversas formas de fazê-lo. Cada paciente se faz um tipo de rastreamento. Antigamente, há 10, 15 anos, se fazia o mesmo rastreamento para todo mundo. Hoje não é mais assim, né? A depender do seu histórico, do seu histórico familiar e pessoal, né, das suas comorbidades, você faz um rastreamento direcionado àquele homem e à sua história. Né? E isso aí, por exemplo, tem pacientes que a gente precisa ver 6 em 6 meses. Tem pacientes até que não precisa fazer o toque todo ano, por exemplo. Pode intercalar o toque. Né? O PSA é um exame simples, um exame de sangue, acessível, está em todo lugar. Né? O PSA mais o toque é ainda a grande base, né, do diagnóstico precoce. Você pode lançar a mão da ressonância, que é um exame que nos últimos anos tem ganhado muito corpo dentro da urologia, porque tem ajudado demais também. Você pode lançar mão, se tem uma alteração no PSA, no toque ou na ressonância, da biópsia. A biópsia é quando você está com suspeita de câncer. Né? E aí ele confirma ou não o câncer. Em confirmando o câncer, você direciona para o tratamento. Então, muito desse câncer que está morrendo é o câncer com diagnóstico tardio. Ou seja, está diagnosticando depois que a bomba explodiu. Né? Então a gente tem que detectar essa bomba antes dela explodir para poder você cuidar desse homem. E assim, eu sempre digo que é um ato de amor próprio? Mas é um ato de amor a quem você ama na sua família. Porque quando você tem um paciente com câncer dentro da sua casa, dentro da sua família, todo mundo fica triste, doente. Né? Então isso é terrível. Em 2024, morreram na Paraíba 256 homens com diagnóstico de câncer de próstata, ou seja, eles morreram por câncer de próstata. E certamente muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Com certeza. Certamente. Se a gente tem uma estimativa de cura de acima de 90%, né, mais de 90% dessas pessoas deviam ser evitados. Né? Tem uma estimativa de casos para 2025 no Brasil de mais de 70 mil casos. E algo que as pessoas falam, não, a gente já fala muito de Novembro Azul. Não, se fala muito de Novembro Azul. Pode até estar se falando muito, mas não está mudando a realidade. Aí é como se não tivesse surtindo o efeito desejado. A gente não chegou ao nosso fim. Precisamos chegar ao fim. Exato. A gente precisa esclarecer mais, então a gente tem que insistir nessa tecla. Né? Tem que tocar nesse assunto de maneira mais crua, mais viva, para mostrar a esse homem que ele tem que se cuidar. Por exemplo, tem estudos que demonstram, estudos recentes, gigantescos, né, publicados internacionalmente, que demonstram que há uma perspectiva, infelizmente, de até 2040 aumentar 83% nos casos de câncer de próstata, aumentar 122% nos casos de mortalidade por câncer de próstata. Então, além de estarmos em uma situação muito ruim, quando você olha para o futuro, continua muito ruim. Então, muito ruim entre de uma doença que tem uma alta chance de cura, nós estamos fazendo errado. Né? Então, para fazer certo, a gente precisa que esse homem realmente tire essa resistência, tire esse preconceito e vá, de fato, cuidar ativamente da saúde. O que se prospera não é tão bom também, doutor Jacques. E a gente já consegue observar que nos últimos anos também houve uma alta na taxa de mortalidade. Houve. Mais de 20% de alta nos últimos anos. Isso se deve ao quê? Aos hábitos de vida, à carga familiar? A que se deve esse aumento, por mais que a gente esteja esclarecendo, por mais que se conheça um pouco mais, que os exames estão mais acessíveis, ainda está aumentando bastante? A maioria dos casos de câncer de próstata não são hereditários. Então, se você dizer, é só por causa da carga genética? Não. A minoria é carga genética. Os pacientes que têm o histórico familiar, como mama para a mulher, né? O câncer de mama tem uma força na hereditariedade muito grande, assim como o câncer de próstata no homem. São glândulas que a hereditariedade é muito forte. Mas esse não é o componente principal. Quando você fala de sedentarismo e obesidade, esse sim, esse com certeza tem adoecido mais toda a população, mas no foco na população masculina, em vários aspectos. Tem adoecido mais do coração, tem adoecido mais de câncer, diversos cânceres. Não é só o câncer de próstata que se relaciona com obesidade e sedentarismo. O câncer de rim, por exemplo, também se relaciona. Né? E isso tem feito... E a maioria das doenças acabam estando também nessa mesma realidade. A gente tem que, assim, eu sempre digo que a gente tem que fazer 3 coisas muito básicas. Atividade física regular,
alimentação. E muita gente pergunta, mas eu como isso, eu como aquilo. Eu digo, é bem simples. Claro que o nutricionista vai ter um aporte melhor para falar sobre isso, mas é bem simples. O que vier da natureza é bom. Tá valendo. O que foi industrializado não vier da natureza, tira. Né? Porque o ultraprocessado, o industrializado, a Organização Mundial da Saúde, esse ano, demonstrou salsicha, enlatado, né, apresuntado, isso realmente faz mal à saúde e realmente, né, causa câncer. Então, nós temos que ter um foco na saúde preventiva. Isso é prevenção. Fazer o diagnóstico precoce, você não está prevenindo. Você está diagnosticando mais cedo. Mas prevenção é combate à obesidade, combate ao sedentarismo, é ter uma atividade física regular, é ter uma boa alimentação e, claro, fazer exames rotineiros, mesmo sem sentir nada. Né? Então, a gente tem que ficar também insistindo nessa tecla, né, porque é fundamental para a nossa sociedade melhorar de maneira global, né, e isso que está acontecendo, eu digo que nós, homens, estamos se adaptando mal à modernidade. Porque na modernidade todo canto tem ar-condicionado, você faz menos atividade física, é tudo a favor do sedentarismo, da mesma forma o alimento. Quando você sai de casa para qualquer lugar, é muito fácil você pegar um suquinho prontinho de lata, né? Um refrigerante. Agora, um suco de fruta é mais difícil. Uma fruta mesmo é mais difícil. Então, a gente tem se adaptado mal e a gente tem que correr atrás disso. Da atividade física regular, da boa alimentação e, claro, cuidar ativamente da saúde. Os números são ruins, a tendência de estimativa é pior ainda, mas nós podemos mudar essa realidade. Né? E a boa informação, a educação em saúde é o ponto fundamental para a gente mudar isso e a gente tem condições disso, né, com esclarecimento e falando desse assunto e despertando a população masculina brasileira a necessidade de cuidar ativamente da saúde. Pois é, gente, muitas vezes até parece assim redundante, porque toda vez que a gente faz uma entrevista, a gente conversa, bate-se sempre na mesma tecla. É a atividade física, a alimentação de qualidade. Mas sim, isso provoca um impacto significativo na condição de saúde. Então, seja evitando o câncer de próstata, mas as doenças cardiovasculares, que também mais matam os homens. Então, isso aí é inevitável, a gente precisa encarar isso como sendo uma realidade, não é retórico, não, é uma realidade, é fato, a gente precisa assumir isso como nós precisamos fazer isso como, para a nossa saúde, não há escolha, não é que, eu vou fazer para ficar melhor, não é estético, não, é sobre saúde, é sobre qualidade de vida, é sobre envelhecer com mais qualidade de vida, podendo fazer mais atividades, dependendo menos dos outros, enfim, uma série de fatores que vão mudar o curso da tua história se você assumir um comportamento mais saudável. Então, vamos repensar nessas coisas, não é mesmo? Vamos repensar na nossa qualidade de vida. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós vamos falar, sabe o quê? Vamos falar sobre impotência relacionada ao câncer de próstata. Vamos falar também sobre as alterações em PSA. Às vezes ficamos um pouco preocupados. O que é hiperplasia prostática benigna? Já é o câncer? Como é que é? Enfim, a gente vai tirar essas dúvidas no próximo bloco. Então não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais Viva Saúde para você.